quero me apresentar a vocês. Meu nome é Rosângela, eu sou professora na Universidade Federal de Viçosa e há alguns anos faço parte do Grupo Inova Leite. E vou aqui compartilhar com vocês a minha apresentação. Se tiver tendo problema de visualização, eu peço, por favor, que me avisem. Eu vim aqui, fiz uma apresentação um pouco mais curta, né? Ai, obrigada, Antônio, obrigada. Para tentar passar para vocês, na verdade, só finalizar um pouco esse nosso assunto, que eu acho que, na verdade, não é possível ser finalizado, quanta riqueza de informação a gente teve nessa tarde, quanto mais coisas a gente poderia falar sobre análises, né? Sobre as análises dos lácteos, sobre análises dentro da empresa, né? As empresas, as indústrias de lácteos. Mas focar principalmente sobre essa importância de se manter na medida certa. Por que nós colocamos como logo medida certa, né, para o Inova Análises? Quando nós iniciamos, talvez, o nosso assunto, pensando em análises, muitas vezes, talvez a gente pensa que nós vamos tratar de algo em termos muito gerais, uma coisa muito genérica. Genérica é algo que é muito geral, ou algo que talvez seja considerado, pode ser considerado até impreciso. E quando nós vamos ver, né, quando a gente vê tantos profissionais falando, o que a gente entende é que não tem nada de genérico, né, é tudo extremamente específico. Quando a gente fala de cada análise, é de algo exclusivo, de algo particular, de algo totalmente próprio daquilo que nós queremos investigar, próprio do produto que nós estamos analisando. E aí, o nosso interesse nós temos algo na mão, e nós precisamos investigar alguma coisa. Nós precisamos usar o que nós colocamos, né, dentro do nosso logo, que é uma lupa, para conseguir enxergar o que de minucioso, o que de específico nós estamos procurando no nosso produto. E aí, nesse momento, normalmente, né, quando a gente pensa em análise, várias perguntas nos vêm, né, do tipo, por que fazer a análise? Nós somos exigidos, por exemplo, de forma legal, né? A gente falou tanto de legislação aqui, é por forma legal, simplesmente por isso, ou por que eu preciso das respostas que eu estou procurando? Por que de se fazer a análise? Como eu vou fazer a análise? Quais metodologias utilizar? De que forma eu vou trabalhar para obter o resultado? Outras perguntas, por exemplo, quando, em que momento fazer essa análise? Quem vai ser destinado a fazer essa análise? Eu tenho pessoal apropriado, treinado para realizar essas análises? Na verdade, são várias perguntas, porque nós estamos tratando de algo realmente muito específico. E daí o que a gente tem na mão é uma população, né, um universo dentro de um produto que eu desejo analisar, o que eu preciso analisar. Então, dentro da empresa de lácteos, eu tenho um mundo que eu posso verificar lá dentro qual é a porção, por exemplo, qual é a minha amostragem, o quanto eu vou retirar desse todo para conseguir investigar aquilo que eu preciso. E, na sequência, é a definição da minha estratégia. Qual que é a minha estratégia? Como eu vou realizar a minha análise? Então, daí vem várias informações, né, que eu preciso, desde qual a metodologia mais indicada. Nós ouvimos falar tanto de metodologia hoje, né, de metodologias tradicionais, de metodologias rápidas, de metodologias alternativas. Quais são as possíveis tecnologias apropriadas ou a mais apropriada para eu utilizar? Quais tem em mão para que eu possa realizar essa análise e conseguir obter realmente algum resultado, o resultado mais preciso possível, que com essa lupa que eu estou usando, eu enxergue realmente aquilo que eu estou procurando. Quando a gente pensa nisso tudo e define a estratégia, muitas indústrias de lácteos percebem que determinadas análises ela não é capaz de realizar. Isso é, em alguns casos, bastante normal e possível, e por isso tem-se
as empresas que realizam muitas vezes essas análises para a gente, né? Então, seja a própria indústria que tem a possibilidade de realizar análise, ela tem todos os recursos, seja financeiros, seja físico, seja de pessoal, ela tem condição de analisar esse resultado, depois ela o faz, ou ela pega essa parte do todo, né, que é essa amostra, envia para alguém, e essa pessoa, ou essa empresa define qual é a estratégia, e depois ela nos envia o resultado. Então, o que nós temos até o momento pode ser, e em alguns casos, às vezes acontece, de ser uma pilha de dados, de ter resultados. Em algumas situações, a gente percebe, pelo trabalho, às vezes, que a gente desenvolve com indústrias, diretamente com indústrias, de empresas que têm registros, que têm resultados, e junto com eles algumas dúvidas. Algumas dúvidas porque, em algumas situações, as empresas estão tão dedicadas a resolver outros problemas, como produzir, como marketing, como venda, resolver outros tipos, às vezes, de problemas, até mesmo administrativos, que ela não consegue ter, em algumas situações, até tempo para se debruçar sobre esses resultados e fazer com que esses resultados sejam, na verdade, informação para eles, né? Esses dados sejam transformados em informação. Existe ainda um outro extremo que, de atendermos indústrias que têm uma capacidade enorme, seja financeira, seja de pessoal, seja física, e que muitas vezes define planos de amostragem monstruosos, né, em que você percebe os colaboradores trabalhando e com pilhas e pilhas de material e produzem pilhas e pilhas de resultados, e tem um momento que eles têm, e eles se deparam com um problema específico na produção, e eles não têm tempo, às vezes, porque são tantos resultados em tantos momentos, e eles se veem incapacitados de conseguir acompanhar e fazer com que esses resultados se transformem em informações. O que a empresa ela precisa ser capaz, o que a indústria de lácteos precisa ser capaz, é de verificar, primeiro entender o que ela está focando, e aí sim ela realizar essas análises com a melhor estratégia possível, que esses resultados sejam transformados em informação. Mas essa informação, ela precisa ainda ser transmitida para os demais, para aqueles, essa informação, ela precisa chegar para aqueles que interessam. Ela não pode ficar dentro apenas do laboratório, ela não pode ficar apenas como talvez um registro ou uma informação que seja importante, mas que poucos tenham acesso. Que talvez muitas vezes a gente tem resultados que são apenas para responder exigências de legislação, exigências do órgão que nos fiscalizam. Na verdade, a análise e essas informações, ela tem que ser muito além disso. Ela tem que ser compartilhada com todos aqueles profissionais que estão envolvidos na elaboração daquele produto em específico. Então, cada profissional tem que tomar posse das informações que são necessárias para aí sim essa informação gerar soluções ou gerar possibilidades dentro das empresas. E daí a gente vê qual que é a importância das análises e qual a importância de se manter, na verdade, e de se estar na medida certa, para que a gente, dentro da indústria de lácteos, se gaste ou se demande, na verdade, se consuma de energia, de recursos financeiros, de pessoal e de tempo, só o que é necessário para que a gente obtenha, no final, informações que vão nos gerar soluções e possibilidades principalmente de crescimento, né? Que é isso que o nosso trabalho, enquanto grupo, né, de pesquisa, enquanto Inova Leite, enquanto profissionais de lácteos, a gente deseja, né? É gastar de energia, gastar de recursos
financeiros, de tempo, de pessoal, de tudo que a gente tem enquanto recurso, mas na medida certa, para chegar em possibilidades que fazer o nosso setor sempre crescer. E daí o Inova Leite tem alguns anos que nós tentamos, ou trabalhamos, na verdade, né, de forma em parceria, de forma colaborativa com outras instituições e com indústrias de lácteos também, tentando, como o próprio professor Antônio já falou no início do evento, trazer soluções, trazer inovação, trazer conhecimento, não só trazer, na verdade, né? A gente se alimenta, a gente troca informações, a gente troca conhecimentos, a gente troca possibilidades, que é o que a gente está fazendo aqui nesse evento, né? E a gente tenta criar diferentes formas ou diferentes meios de talvez de fazermos essa troca, né? De podermos crescer nós como equipe, nós como um grupo de pesquisa e a indústria de lácteos e os parceiros e as empresas que estão o tempo todo também aí servindo as indústrias de lácteos e a outras instituições também, obviamente, né, públicas. E várias formas que a gente cria, por exemplo, com formação de pessoal, com treinamento. Nós, na nossa equipe, nós realizamos principalmente dentro da Escola Inova Leite, treinos ou treinamentos ou formações que são personalizadas, que são da mesma forma que as análises, né, bastante específicas, dependendo da demanda das indústrias. Então, existe a possibilidade dessa troca de conhecimento através das nossas formações. Nós temos ainda uma estrutura, como o professor Antônio falou, que é composta principalmente pelo Centro de Referências de Recursos Microbianos, outro centro de referência de técnicas de membrana, de produtos lácteos concentrados também. Nós temos o laboratório de química tecnológica, né, da UFJF, e temos ainda uma outra estrutura, né, onde trabalhamos com propriedades tecnológicas e funcionais de outros alimentos, de outras proteínas alimentares. Aqui são apenas algumas fotos de alguma estruturas físicas, né, de laboratórios que nós possuímos, são lugares em que nós podemos atender esses nossos parceiros para desenvolver diferentes possibilidades de trabalho, podermos chegar nessas informações e possíveis soluções para as empresas. Nós temos também uma parte muito importante em que nós nos debruçamos a estudar diferentes assuntos, né? E principalmente nesse caso aqui, eu coloquei trabalhos voltados para análise, né? Trabalhos em que a gente objetivava principalmente a verificação de performance de metodologias de análise. Nós fazemos trabalho, seja nesse viés, considerando as análises, considerando metodologias, dentro, não só na área de microbiologia, de físico-química e de tecnologia. Na área de microbiologia, principalmente, a gente verifica que nós temos, é muito importante dentro da área de lácteos, né, o acompanhamento da qualidade microbiológica dos produtos lácteos, né? Mas nós temos hoje metodologias que são extremamente eficazes, porém, que demandam de nós muito trabalho, muito laborioso e, às vezes, muito tempo para obtenção de resultados. Então, muitas vezes, nós desejamos verificar métodos que já são utilizados, que são aceitos, né, internacionalmente para análise de determinados grupos microbianos, mas verificar a performance desses mesmos métodos para outros grupos de alimentos, né? E o nosso grupo fez vários trabalhos nessa linha. Aqui eu só trouxe um exemplo para vocês de um trabalho que foi feito utilizando ou verificando, na verdade, a performance do Petrifilme, que é utilizado para contagem global dentro da indústria de lácteos, né?
mas ele associado a um meio específico para bactérias propiônicas, para a quantificação de bactérias propiônicas, sejam elas fazendo parte de fermentos, né, de culturas que vão ser utilizadas industrialmente, sejam elas para acompanhamento do próprio produto queijo, né, onde esses micro-organismos estão presentes. E a gente, como nesse trabalho, em outros, nós verificamos a possibilidade da utilização desses métodos rápidos em substituição a outros métodos, né, a viabilidade da utilização desses métodos, além de outras informações muito interessantes também nos vêm de trabalhos feitos nesse sentido, quando nós, por exemplo, já sabendo que esse petrifilme AC, né, de contagem global, ele já é utilizado mundialmente para a enumeração desse grupo microbiano de micro-organismos mesófilos, né, de bactérias mesofílicas, para leite, e nós verificamos, por exemplo, que ele pode se mostrar menos eficiente na contagem desse grupo microbiano, dependendo da característica da nossa matéria-prima. Mesmo a resposta, por exemplo, essa resposta em específico, ela não vem mostrar que o método não é eficiente, na verdade, né? Que ele pode apresentar uma contagem subestimada ou menor do que a real, mas não em função do método não ser eficiente, mas em função da característica da nossa matéria-prima. Então, quando nós estudamos, né, nós vamos atrás de algo tão específico, eles pode nos trazer, se nós temos condições de analisar e de entender o resultado, pode trazer muitas outras informações, né, que nesse caso, as bactérias, quando nós temos uma alta contagem de termodúricos do leite, né, de contaminação inicial por uma condição higiênica insatisfatória na obtenção de leite, faz com que a presença desse grupo, que não apresenta uma boa capacidade de reduzir o indicador que está nesse meio de cultura, faz com que, ou pode fazer com que a contagem seja subestimada. Então, o que um trabalho como esse pode nos trazer de informação, ou até mesmo nos relembrar de coisas que nós já sabemos, né, da importância de nós trabalharmos outras áreas para termos produtos de qualidade. Assim como a área de microbiologia, a nossa equipe, né, tem vários professores que trabalhando também sobre a análise, mas na identificação de métodos alternativos, até muitas vezes, métodos que são utilizados de forma corriqueira dentro dos laboratórios, né, de análise, ou laboratórios de pesquisa, possam ser, talvez, uma possibilidade futura para ser utilizada dentro das indústrias de lácteos, né? Seja para uma verificação de um processo, seja para uma verificação do produto final, para o acompanhamento do shelf life, por exemplo, ou seja, ou até mesmo, na verdade, para solucionar defeitos ou solucionar problemas, né? Vários trabalhos foram realizados pela equipe no sentido de verificar possibilidades de utilização de técnicas de espectroscopia e de microscopia para acompanhamento de produtos acabados e para serem utilizados no sentido de, principalmente, vislumbrando a solução de defeitos, a solução de problemas. E a gente tem agora também, nos últimos anos, né, uma linha de pesquisa que também tem se mostrado muito forte, né, com alguns estudantes muito competentes, com pesquisadores também, né, que vem nos possibilitando estudar métodos também alternativos para analisar sensorialmente os produtos acabados, né? Quanto às indústrias de alimentos em geral, ou indústrias de lácteos aqui em específico, precisam muitas vezes depois ter métodos que garantam ou que facilite que elas entendam qual que é o seu público-alvo,
que o seu público-alvo está entendendo o produto dele, qual que é o nível de acessibilidade. Então, também temos trabalhos nesse sentido, buscando metodologias, né, viáveis para analisar, né, sensorialmente os nossos produtos. Então, quando a gente vem aqui e propõe o Inova Análises e propõe a gente falar da importância de se manter na medida certa, o que nós estamos falando é do específico, de tratar o específico, de olhar com foco naquilo que a gente realmente precisa. Nós estamos falando da busca do equilíbrio, da busca da harmonia e da busca da precisão para que a gente consiga obter informações que levem, ou que tragam a nós que trabalhamos com lácteos, as soluções e as possibilidades que a gente precisa. E aí eu já agradeço a vocês, né, como eu agradeci a todos os palestrantes, eu quero agradecer a todos os presentes, a todas as pessoas que nos deram a felicidade de estar aqui trocando conhecimento, né, uma tarde longa, que mesmo muito rica de informação também, lógico, é cansativo também, mas que é um momento de muita riqueza, muito interessante, muito bacana a gente poder trocar conhecimento, e foi um prazer participar dessa equipe na organização desse evento. Muito obrigada.